Olá pessoal, olá alunos do oitavo ano, um bom dia para vocês. Me chamo Anderson Antônio, professor de Geografia, e a nossa aula de hoje será sobre o continente americano, os seus aspectos físicos. Então vamos estudar sobre o relevo, o clima, a vegetação e a hidrografia do continente americano. Então vamos iniciar a partir de agora a nossa aula. Bem, vamos começar pelo relevo do continente americano. Em linhas gerais, o relevo americano possui semelhanças no sentido sul-norte, ou norte-sul, certo? As altas cordilheiras a oeste, né? Presença de montanhas recentes e altos planaltos, planícies e depressões na região central, tanto na América do Norte como na América do Sul, os planaltos e montanhas antigas desgastadas no leste, do lado leste, e os rios que drenam o Atlântico, constituem grandes bacias, já que os que drenam o Pacífico são de curta extensão e encachoeirados, ok? Só para vocês entenderem, o continente americano do lado oeste predominam as altas montanhas das cordilheiras, certo? No caso, na América do Norte, as montanhas rochosas, que vai desde o Alasca, passando pelo Canadá, Estados Unidos, até o México. Ainda no México tem Sierra Madre, que é outra formação de cordilheira. E na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, certo? Isso do lado oeste. Do lado leste predominam os planaltos antigos, as montanhas antigas, certo? E montanhas de menor altitude em relação às cordilheiras do lado oeste. E na parte central predominam as planícies e as depressões. Ok? Bem, vamos mostrar aqui alguns exemplos, as fotos aí. No caso, a primeira foto do lado esquerdo, temos as montanhas rochosas. Essa foto foi lá do Canadá, certo? É aquela área que fica desde o Alasca, passando pelo Canadá, Estados Unidos até o México. Então, é uma grande formação de cordilheira de cadeias de montanhas, chamada de montanhas rochosas, certo? Do lado direito, na parte superior aí do vídeo de vocês, está a planície do Mississippi, Missouri. Então aí o rio Mississippi, que é o principal rio da América do Norte, o mais extenso e o maior em volume de água, certo? E você pode ver que é um terreno, uma área plana. Então a planície do Mississippi, Missouri. Na parte esquerda aí, a foto do lado esquerdo, na parte de baixo, nós temos o Planalto Brasileiro, certo? Na região central ali do Brasil. E do lado direito nós temos a planície amazônica, certo? Onde tem a maior área também de hidrografia do planeta, No caso aí, a hidrografia amazônica. Então a área de planície aí amazônica. Bem, ainda na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, na parte oeste aí da América do Sul. Então é uma cadeia montanhosa localizada na América do Sul com altitudes que variam entre 2.000 a 7.000 metros de altura, formada por milhões de anos atrás, a partir do choque entre duas placas tectônicas, no caso a placa de Nazca, que fica no Oceano Pacífico, e a placa sul-americana. Então apresenta um comprimento de 7.000 quilômetros, certo, de extensão, abrangendo 7 países. No caso, Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela. Nesse lugar o ar é rarefeito. Então deixa eu explicar tudo sobre a Cordilheira dos Andes, Então a sua formação, houve um choque entre duas placas tectônicas, no caso a placa de Nazca, que fica no Oceano Pacífico, e a placa sul-americana. Então o choque entre essas duas placas formou a cadeia montanhosa das Cordilheiras dos Andes, onde já foi o fundo do mar. Onde hoje a Cordilheira dos Andes já foi o fundo do mar há milhões de anos atrás, certo? Então prova disso é o grande deserto de sal que tem na Bolívia, como vocês podem ver a foto aí abaixo, certo? O que aconteceu? Onde já foi o fundo do mar, ele se elevou e lá em cima, no alto das montanhas, formou enormes lagos salgados, certo? De água salgada. Então, com o passar de milhões de anos, esses lagos de água salgada, eles secaram
e formou um imenso deserto de sal que temos lá na Bolívia, o Salar de Uyuni, né, que fica localizado lá na Bolívia. Essa foto aí do lado esquerdo podemos ver uma casa construída com tijolos feitos de sal, certo? Então essa casa foi feita com tijolos com blocos de sal, ok? E do lado direito nós temos as montanhas, né? No caso aí o Monte Aconcagua, que é o monte mais alto da América do Sul, certo? E também das Américas, ok? Que fica localizado entre o Chile e a Argentina, na Cordilheira dos Andes. Bem, vamos falar agora sobre a hidrografia do continente americano, né? Então, as planícies do Mississippi estão localizadas na região central dos Estados Unidos, certo? Nessa área é muito comum a presença de grandes lagos e rios, né? No caso, a bacia do Mississippi, Missouri, além da presença de grandes atividades agricultoras por grandes extensões. A maioria das bacias hidrográficas, né, e os 10 maiores rios da América Latina localizam-se todos eles no Brasil, né? Os 4 maiores rios são o Rio Amazonas, o Paraná, o Madeira e o São Francisco. Com relação à América Latina, né, ali do México para baixo até o sul da Argentina, onde localiza-se a América Latina, nós temos as 10 maiores bacias hidrográficas e também os 10 maiores rios da América Latina, todos eles localizam-se no Brasil. Então aí eu citei os 4 maiores, no caso o Rio Amazonas, o Paraná, o Madeira e o São Francisco. Na parte de cima nós temos aí o Rio Paraná, certo? Esse rio do lado esquerdo é o Rio Amazonas. Como vocês podem ver, mal dá para ver o outro lado da margem, de tão largo que ele é. E temos também o Rio São Francisco. No caso, essa foto de cima é o Rio São Francisco, ok? E a foto de baixo, do lado direito, é o Rio Paraná, onde está aí a hidrelétrica de Itaipu, certo? Lá no Rio Paraná, ok? Bem, na América do Norte, né, a América anglo-saxônica também, né? Não tem somente apenas o rio Mississippi e Missouri, a bacia do Mississippi. Também há a região dos Grandes Lagos na América do Norte, que fica localizada entre o Canadá e os Estados Unidos, né? Como vocês podem ver aí no mapa, o Lago Superior, são 5 lagos, os 5 grandes lagos. O Lago Superior, o Lago Michigan, o Lago Huron, o Lago Erie e também o Lago Ontário. Então são 5 lagos que formam aí a bacia hidrográfica do Rio São Lourenço, que deságua aí no Canadá, ok? E lá temos as famosas cataratas do Niágara, que se localizam entre o Canadá e os Estados Unidos, ali no Rio São Lourenço, certo? Como vocês podem ver aí, um lugar muito visitado, semelhante às cataratas do Iguaçu, que fica na América do Sul, ali entre o Brasil e a Argentina, né, sobre o rio Iguaçu. Ok, pessoal? Bem, vamos entender agora as zonas climáticas, certo? Para depois entrarmos no assunto sobre o clima da América, do continente americano, né? No caso aí, o continente americano está situado dentre todas as zonas climáticas da Terra, né? A zona polar, a zona tropical e temperada, com exceção da zona polar antártica, certo? Os oceanos que banham o continente são: a oeste está o Oceano Pacífico, no caso aí do lado esquerdo, a leste do lado direito o Oceano Atlântico e ao norte o Oceano Glacial Ártico, certo? Então é banhado aí pelos 3 oceanos, ok? Só para entender, aí temos o mapa aí do lado direito, então essa parte que está em vermelho aí no mapa é a zona climática tropical. Então, como podemos ver, pega boa parte aí da América do Sul e toda a América Central e ainda o México na América do Norte, uma parte aí do México, certo? Então, tem aí o clima tropical, são aqueles países onde tem o clima quente a maior parte do ano, certo? O clima é quente. A zona temperada é essa parte que está em verde no mapa. Então, como podemos ver aí, certo? Quase toda a América do Norte, o Canadá e todos os Estados Unidos, né, se localiza aí
na zona temperada, de clima temperado. É aquela zona que tem um clima assim mais ou menos a maior parte do ano e tem as 4 estações do ano bem definidas, certo? E na parte sul do continente pega ali o sul do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, certo? E o clima polar, só tem o clima polar lá no extremo norte da América do Norte, né? Pegando lá o Alasca, o Canadá, o norte do Canadá e também a Groenlândia, certo? É o clima polar ártico. Bem, vamos ver agora os climas e as vegetações do continente americano, né? Vamos começar pelo clima, certo? O clima, em sua maior parte, é temperado a fria, certo? No caso, esse clima aí é da América do Norte, certo? Eu dividi em América do Norte e América do Sul para vocês entenderem melhor a questão do clima e vegetação. Então, o clima, em sua maior parte, é temperado a fria. Nos Estados Unidos, a temperatura varia entre 31 graus Celsius a menos 3 graus Celsius. E no Canadá, no verão, só para vocês terem uma ideia, chega a 20 graus Celsius. Isso no verão é a temperatura máxima no Canadá, certo? Já no inverno chega a menos 40 graus Celsius. Então esse é o clima lá na América do Norte. Com relação à vegetação, a vegetação aí apresentada são a tundra, a floresta boreal, conhecida também como árvores coníferas, as florestas temperadas, as vegetação de estepes e pradarias, a vegetação de deserto e de altas montanhas. Então vamos entender cada uma delas. A tundra, essa foto aí de cima, vocês podem ver que é uma vegetação mais rasteira, assim de gramíneas, né? Uma vegetação rasteira, certo? As florestas boreais, conhecidas também como árvores coníferas, são essas árvores aí que lembram os pinheiros, aquelas árvores de Natal, né? Tem aquele formato. São as árvores coníferas, porque tem um formato de um cone, certo? As florestas temperadas, certo? Também é caracterizada aí pela floresta de conífera. A vegetação de estepes e pradarias, essa vegetação aí mais seca, né? No caso, a vegetação de estepe lembra muito o semiárido, né, nordestino. Como podem ver, tem aí vegetação de cactos, né, uma vegetação mais seca, né, e de gramíneas, certo? Temos a vegetação de deserto, que é essa daí de cactos também. E também nós temos a de altas montanhas, a vegetação montanhosa, ok? Bom, vamos entender aqui agora com relação ao clima e vegetação da América do Sul, certo? Nós temos na parte norte e leste aí da América do Sul, climas equatoriais e tropicais e florestas e cerrados. Então vamos entender essa parte aí. O clima equatorial porque fica próximo à linha do Equador, certo? E tropical porque fica na faixa tropical entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Então está na faixa aí tropical. Com relação à vegetação, a floresta, que tem a floresta amazônica e mata atlântica, e vegetação de cerrado, que predomina, que lembra muito a savana, como vocês podem ver as fotos aí da direita. A parte de cima, floresta amazônica, essa foto aqui do meio, na parte direita, vegetação de cerrado, conhecido também como savana, ok? No nordeste do Brasil e centro da Argentina, temos o semiárido, o clima semiárido, a caatinga e estepes. São as vegetações, certo? São bem semelhantes. Temos o clima semiárido na região nordeste do Brasil e também na parte central da Argentina. E a vegetação é a de caatinga, como vocês podem ver, essa vegetação de cactos aqui embaixo, do lado direito, e também de estepes. Também só muda o nome, mas a vegetação é praticamente aí a mesma, certo? Com relação ao sul do Brasil e da Argentina, nós temos o clima temperado, certo?
e a vegetação de araucárias, campos e florestas subtropicais. Como podemos ver aí, ó, nessa parte de baixo, a mata de araucária, que é muito comum lá no Paraná. A vegetação de campos é aquela vegetação de gramíneas, né, de pasto, que é muito comum mais para o gado. E florestas subtropicais, porque ainda pega uma parte ainda de Mata Atlântica, certo? E por fim nós temos a região dos Andes e a Patagônia, que fica entre o Chile e a Argentina, né? O frio de montanhas, né? Clima frio de montanha, temperado e desértico, né? Nós temos as florestas temperadas, vegetação de altitude e estepes. Como podemos ver, a vegetação de montanhas é uma vegetação de altitude. Temos clima desértico, no caso tem o deserto do Atacama, que fica localizado ali no Chile, entre o Chile e o Peru, e também as florestas temperadas. Ok, pessoal? Então esse foi o clima aí da América do Sul. E para a gente encerrar o nosso slide, nós temos ainda com relação ao clima os chamados rios voadores. Então vamos entender como é a questão do clima, das chuvas, da distribuição de chuva na América do Sul. Então tem todo o processo. Vamos entender aí o mapa. Ó, 1. Então vamos entender aí. No 1, a água evapora do Oceano Atlântico, como vocês podem ver aí, e forma as nuvens que são levadas pelos ventos para a floresta amazônica. Então toda a umidade começa no Oceano Atlântico e vai para o interior, para o continente, certo? Em direção à floresta amazônica. Então vamos ver agora o 2. Essas nuvens carregadas fazem chover sobre a floresta. Então vai começar o chamado ciclo da água, né? Evapora, formam as nuvens e essa nuvem de chuva vai até a floresta amazônica e lá vai chover na floresta. Então vamos agora à parte 3. A água que acumulou no solo e nas florestas, nas árvores, né, evapora, fornecendo água para a formação de nuvens novamente. Então acontece o chamado processo de evapotranspiração. Isso acontece muito na floresta amazônica, certo? Ali mesmo evapora, formam as nuvens de chuva e chove novamente, certo? O processo natural do ciclo da água. E por fim, as novas nuvens vão para o centro-oeste, para o sudeste e sul do Brasil, fazendo chover nessas regiões e seguem viagem pela América do Sul. Então, vejam que do lado oeste não tem como a nuvem de chuva seguir até o Oceano Pacífico, porque tem uma enorme barreira natural chamada de Cordilheira dos Andes, que impede que essas nuvens de chuva vá até o Oceano Pacífico do outro lado. Então, o que acontece? Essas nuvens acabam descendo em direção, em relação à direção sul. Essas nuvens descem e vai fornecer chuva na região centro-oeste e sul do Brasil e vai em direção à Argentina, como vocês podem ver. Então, esses são os chamados rios voadores, né? Tem a ver com as massas de ar, com a formação das massas de ar que se formam no oceano e vão chegando até a Amazônia e da Amazônia desce para a parte sul aí do continente, ok? Então essa foi nossa aula de geografia, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.